Oi, Lincoln, tudo bem? Aqui é a aluna Ana Clara Fiochi e hoje eu e o Pedro Marques vamos fazer uma análise de duas partes do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Bom, é válido ressaltar o contexto histórico do poema, que se passa em um momento em que, apesar da proibição do tráfico de escravos no Brasil, por causa da Lei Eusébio de Queiroz, e da imensa pressão internacional contra essa prática, essa atitude ainda era constante em meados do século XIX. Castro Alves escreveu esse poema em reflexão das condições dessas viagens. Agora eu vou fazer a leitura da terceira parte do poema. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano, como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil. Meu Deus, que horror. Na terceira parte do poema, é perceptível ver o desejo de Castro Alves de se situar como uma águia do oceano. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, para observar a tragédia e o horror presentes na trajetória dos navios negreiros. Que cena infame e vil. Meu Deus, que horror. Podendo trazer um momento de catarse e comoção do leitor com a obra. Oi, Lincoln. Bom, como a Fiochi trouxe uma reflexão aí sobre a terceira parte do poema, eu vou ler trechos da quarta parte do poema e trazer um pouco da ideia de Castro Alves. Então, vamos lá. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Bom, Castro Alves nesse trecho traz toda a situação vivenciada em um navio negreiro, né? Chicoteadas constantes, tanto em homens quanto em mulheres, né? Crianças que tinham que se amamentar das mulheres. Então, era toda uma situação constrangedora vivenciada no navio negreiro. Bom, Lincoln, agora trazendo uma reflexão geral sobre o poema, tá? Por que Castro Alves resolveu elaborá-lo? Qual era o contexto histórico da época? Então eu vou responder todas essas perguntas, né? Bom, é importante ressaltar que esse poema foi elaborado e publicado alguns anos após a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros no Brasil. Mas mesmo assim, essa atividade ainda era constante no nosso país, tá? Muitos negros eram trazidos à força de seus países de origem para trabalhar como escravos no Brasil, né? Mesmo após a lei que proibia essa atividade legal, tá certo? Então Castro Alves reflete sobre toda a sua mágoa, toda a sua angústia em nosso país ainda estar manchada com sangue de negros naquela época, tá certo? Enquanto outros países estavam evoluídos economicamente, já tinham abolido a escravidão. Uma reflexão perceptível no poema e trazida à tona por Castro Alves é a trágica história do Brasil enquanto escravidão. Infelizmente, é uma situação que reflete nos dias atuais, em que mesmo após inúmeras leis terem sido promulgadas, como por exemplo a Lei Áurea, que é contra a escravatura brasileira e a favor das melhores condições dos negros, a precariedade dessa etnia é constante, tanto em situação de racismo quanto de extrema pobreza. É isso, Lincoln. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa análise do poema. Um beijo!